Olá, gente, tudo bem com todos e todas? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Vamos hoje dar continuidade ao capítulo dos crimes, ao título que fala dos crimes contra a paz pública. Já vimos o artigo 286, 287, 288, e citação ao crime, apologia de crime criminoso e associação criminosa. Hoje, para concluir esse título do Código Penal, nós vamos para um tipo penal desses que estão aí, o tipo penal mais recente, que foi criado pelo artigo 288-A. Inseriu-se o artigo 288-A no Código Penal através da Lei 12.720 de 2012. E se trata do crime de constituição de milícia privada. Então vamos lá ver a descrição típica, a descrição do que o legislador emprestou ao tipo penal, para que a gente possa depois fazer a decomposição do tipo, estudando parte por parte. Então o que é que diz o artigo 288-A do Código Penal? Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código. Pena: reclusão de 4 a 8 anos. Então repare aí que nós temos um tipo que tem diversas definições, diversas possibilidades. Primeiro ele estabelece uma série de condutas típicas aí. Depois ele se refere a mais de um objeto. Desculpa. A mais de um objeto. Então é preciso que a gente decomponha ponto por ponto desse aí. Mas antes disso, é interessante que a gente entenda qual é o espírito desse tipo penal. Por que foi que ele surgiu? A gente traz à baila o velho Max Weber, no seu festejadíssimo Economia e Sociedade, onde Max Weber diz: o Estado é o monopólio legítimo da força. Ou mais propriamente, Max Weber diz que o Estado é o único legitimado a atuar com o uso da violência. Quando a gente diz que o Estado tem o monopólio da força, a gente diz que o Estado tem o monopólio da violência. Então, a única violência legítima é a violência praticada pelo Estado, através das suas instituições coercitivas. E, evidentemente, sob o respaldo da lei. É óbvio que o Estado, para que a violência do Estado seja uma violência legítima, para que o uso da força do Estado seja legítima, esse uso da força, esse monopólio da violência, esse monopólio da força tem que estar amparado, tem que estar resguardado pela legalidade, pela previsão legal. E aí nós temos as hipóteses em que o Estado está legitimado a atuar com esse uso da força. Então, quando nós pensamos no delito em exame, e quando nós pensamos nessas figuras que estão aí, organização paramilitar, milícia particular e grupo ou esquadrão, o que nós estamos pensando é em a possibilidade da impetração de uma violência não legítima, porque está fora do monopólio do Estado. Então, o tipo penal em exame é um tipo penal que busca resguardar a possibilidade, na verdade, a determinação do monopólio legítimo da força pelo Estado. Só o Estado está legitimado a atuar com o uso da violência. Conquanto
a vida prática nos coloca diante de outras circunstâncias. É sabido por todos e todas que acompanham minimamente os noticiários, a imprensa especializada, o jornalismo de cobertura dos grandes centros, principalmente no sudeste do país, Rio e São Paulo, que nós temos já uma constituição de um Estado paralelo formado ou amparado por milícias. Essa boa matéria feita pelo País Brasil já coloca isso, né? Milícias do Rio se articulam cada vez mais com prefeituras e casas legislativas, aponta estudo. Não é estranho e não é novidade os estudos que mostram que o crime organizado no Rio de Janeiro financia a política, uma parte da política efetivamente. Nós temos aí ainda um caso inconcluso no Brasil, que é o caso do extermínio da vereadora carioca Marielle Franco. Todos os apontamentos jurídicos feitos até agora, todas as investigações policiais até agora, apontam para a indicação de que a vereadora Marielle Franco foi exterminada por milícias, em áreas de controle de milícias. Então, é importante que a gente entenda que o tipo penal ele está absolutamente dentro da expectativa de controle social. E controle social de quê? De monopólio da força pelo Estado. Porque milícias, grupos de extermínio, grupos paramilitares, esquadrões, constituem evidentemente e efetivamente um poder paralelo. E, portanto, um uso da força não legitimado pelo Estado. Um uso não estatal da força e, portanto, uso ilegítimo da força. E é por isso que nós precisamos aí começar a entender a que se refere o tipo penal, o objeto. E aí o Rogério Sanches, em um estudo específico sobre esse tipo penal, o delito do artigo 288-A do Código Penal, o Rogério Sanches vai fazer as definições. Porque você veja, lá o tipo fala de mais de uma organização, mais de um objeto. E aí, por exemplo, ele fala de milícia armada. E o que é milícia armada? E o Rogério vai dizer, por milícia armada, entende-se grupo de pessoas armado tendo como finalidade anunciada devolver a segurança retirada das comunidades mais carentes, restaurando a paz. Para tanto, mediante coação, os agentes ocupam determinado espaço territorial. A proteção oferecida nesse espaço ignora o monopólio estatal do controle social, valente de violência ou grave ameaça. Então, repare, quando nós falamos de milícias, nós falamos de grupos que, em regra, se apresentam à população, à comunidade, como grupos que estão prestando um serviço de segurança, um serviço de segurança privada. Conquanto a adesão das pessoas a esse serviço não é voluntária. As pessoas, na verdade, aderem a esse serviço de segurança pública ou de segurança privada por medo, por coação e às vezes até por violência real. Porque o morador que não aceita pagar a taxa, lá aquele grupo que se apresenta como vigilantes da rua, como protetores, como seguranças, tem o seu patrimônio depedrado, às vezes tem a sua casa alvejada por tiros, e em determinados momentos há notícias de pessoas que são efetivamente levadas a óbito em razão do conflito de interesse com as milícias, da insubordinação ao poder das milícias, desses grupos paramilitares. Então, o que é que acontece?
Esse uso da violência, essa oferta da segurança que é monopólio do Estado, ela não é legítima e ela quase sempre vem acompanhada de uma série de outras determinações, como, por exemplo, a obrigação de fazer planos de TV a cabo clandestinos, que são ofertados pela milícia, o pagamento de taxas que os comerciantes são obrigados a recolher em favor dos milicianos, sobretaxa no gás de cozinha ou obrigatoriedade de comprar o gás de cozinha no fornecedor indicado pela milícia. Então, esse produto que supostamente se vende, que é o produto da segurança, é falso. Porque, na verdade, isso é feito de maneira irregular. Isso é feito com uso ilegítimo da força, inclusive a força militar. E quando eu digo força militar, não estou falando que são apenas indivíduos vinculados às corporações militares que compõem as milícias. Mas eu falo de força militarizada, ou seja, força armada, com poder de fogo nas comunidades e, portanto, colocando as pessoas em situação de absoluto pavor, medo e, portanto, de constrangimento para aderir aos serviços da milícia e a comprar os produtos que a milícia oferece, a comprar apenas nos estabelecimentos que a milícia determina e a pagar as taxas, os pedágios que são estabelecidos pela milícia. Mas o tipo penal também fala de grupo ou esquadrão. E aí vamos pensar como Bittencourt. Esquadrão, na verdade, o César Roberto Bittencourt esclarece isso. Esquadrão, na verdade, foi um nome midiático que se deu no Brasil, ali em meados da década de 80, a um grupo de extermínio que foi muito conhecido em São Paulo como Esquadrão da Morte. Mas, ora, quando nós estamos falando de esquadrão, nós estamos efetivamente falando de grupos de extermínio. E não necessariamente milícias são grupos de extermínio, são coisas distintas. As milícias podem, eventualmente, praticar homicídios, mas elas não são constituídas exclusivamente com essa finalidade. As milícias geralmente têm como objeto principal a extorsão, a venda de um serviço mediante ameaça. E, eventualmente, elas podem cometer, sim, o crime de homicídio, mas elas não são fundadas nesse propósito. Já o grupo de extermínio, e aí nós voltamos para a definição do Rogério Sanches, já o grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, justiceiros, civis ou não, que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas. Então perceba, enquanto a milícia tem uma pluralidade de atividades, quase sempre voltada para uma atividade de extorsão, de ocupação de espaços, de venda irregular de produtos, etc., de cobrança irregular de taxas, e eventualmente essa milícia também pode praticar homicídios. Quando nós falamos de grupos de extermínio ou de esquadrão, nós estamos efetivamente falando de um grupo cuja finalidade precípua, cuja finalidade para a qual ele é criado, é praticar o crime de homicídio. Aí a gente volta, vamos voltar lá. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear o quê? Organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos nesse código. O que seria uma organização paramilitar? Seria uma organização formada por civis, mas com poder bélico, com poder armado, mas também sem autorização do Estado, também sem
a legitimação da lei, porque o único que está autorizado a atuar com o uso da força é o Estado. Né? Então, vamos lá. Já conseguimos distinguir aí quais são os objetos, né? A organização paramilitar, a milícia privada e o grupo de extermínio ou esquadrão. E aí nós temos as condutas. Né? Nós temos aí, na verdade, 5 verbos nucleares do tipo. Né? Constituir, que é criar, fundar uma dessas organizações, um esquadrão, um grupo criminoso, etc. Ou organizar, que aí não necessariamente quem cria, quem funda, organiza. Né? Por quê? Porque organizar é estruturar, estabelecer bases para o funcionamento, colocar em ordem para as atividades, a gerenciar. Não necessariamente o criador, o fundador é quem vai organizar, gerenciar. Ou meramente integrar, meu irmão. Veja, você nem foi o criador, nem o fundador, nem você organiza. Mas você integra. O que é integrar? É unir-se à atividade do grupo. Fazer parte da atividade do grupo. Então, aquele que faz parte de uma milícia privada, independentemente de ter criado ou fundado, ou de ter organizado ou gerenciado, né, já está inserido nas condutas típicas e, portanto, responde pelo tipo. Ou manter, né, que garantir as condições ou colaborar para que a organização criminosa, para que o grupo de extermínio, para que a milícia privada continue as suas atividades, né? Prossiga nas suas atividades. E, por fim, custear, que seria aquela hipótese do sujeito que não constituiu, não criou, não fundou, não organizou, não integra formalmente, digamos assim, não integra materialmente, porque não está lá fazendo parte da atividade, mas ele custeia financeiramente, ele financia a existência dessa organização. Se a gente for tratar aí pela perspectiva política, né, e for trazer aqui o coronelismo inchado e voto do Vitor Nunes Leal, nós temos aí uma relação de clientelismo, né, de políticos que financiam a existência de milícias que, em troca disso, constrangem e ameaçam as pessoas de determinadas comunidades para votarem naquele político. Nós temos aí uma série de denúncias, inclusive nas eleições municipais que se avizinham. Nós temos aí uma colheita muito grande de denúncias de grupos paramilitares, de milícias, que estão a serviço de determinadas candidaturas políticas e que, portanto, constrangem e ameaçam as pessoas no sentido de que, se determinado candidato não for eleito, o terror vai se instalar naquela comunidade. E, às vezes, o candidato é um membro da própria milícia, às vezes não. Às vezes a milícia apoia um outro candidato, que é aquele que não faz parte materialmente da milícia, mas formalmente financia a milícia, custeia as atividades da milícia, para que, em troca, no período da eleição, a milícia condicione as pessoas mediante medo, mediante violência, mediante grave ameaça, a depositarem o seu voto em favor daquele sujeito que financia a milícia. Então nós temos aí uma grave ameaça à democracia, porque na realidade nós só podemos pensar a democracia como produto da livre manifestação da vontade e do pensamento das pessoas. Se a vontade, o pensamento é viciado pelo medo, pela ameaça e pela violência, nós não estamos, portanto, diante de uma condição democrática propriamente dita. Mas não são poucas as denúncias e não são poucos os casos já confirmados e demonstrados de interferência das milícias em resultados eleitorais ou de participação direta de milicianos em pleitos eleitorais. Isso é algo, sem dúvida nenhuma, muito
sério, né? E aí nós temos, quem é o sujeito ativo desse tipo penal? É um tipo que é constituído apenas por integrantes de forças policiais? Não necessariamente, né? Qualquer pessoa, né, pode praticar esse crime, trata-se de um crime comum. Agora, né, o Vitor e o Gonçalves, no Manual de Direito Penal, parte especial deles, eles fazem uma ressalva interessante, né? Eles dizem, muitas vezes, a milícia é composta por militares da ativa ou da reserva, mas isso não é um requisito do delito, né? Na prática, as milícias são constituídas em regra, ou em grande parte, por militares da ativa ou da reserva? Sim, né? Eu costumo dizer que o filme Tropa de Elite 2 é um filme premonitório, que estabelece a realidade de como a vida política foi contaminada pelos interesses do crime organizado e das milícias, principalmente no Rio de Janeiro, mas não só, tá, gente? O Rio de Janeiro é um exemplo que a gente sempre usa, é um exemplo que sempre é dado, porque lá é onde as coisas acontecem com mais veemência e onde também há uma cobertura midiática da atuação dessas organizações, desses grupos criminosos de maneira mais efetiva, mas isso não significa que em outras grandes cidades do Brasil, inclusive do Nordeste, não exista essa perspectiva também, não haja essa interferência e essa intromissão dos interesses de milicianos no mundo da política, né? Então, o sujeito ativo é crime comum, pode ser qualquer pessoa, ainda que na prática a grande maioria dos crimes dessa natureza ocorram tendo como sujeitos ativos militares da reserva ou militares da ativa. Quem tiver tempo, assista aí mais uma vez o filme Tropa de Elite 2. O Tropa de Elite 2 é uma grande reflexão sobre como essas coisas se misturaram, como milícia e política se embrincaram no Brasil. O sujeito passivo, claro, é a coletividade. Não há a definição de um sujeito passivo individualizado, de um sujeito passivo único, mas é toda a coletividade, já que o bem jurídico tutelado é a paz pública, né? É o sentimento de tranquilidade de toda a coletividade que é colocada em risco com a notícia de que há uma milícia, de que há um grupo. Imagine aí, ser noticiado que ali no seu bairro existe um grupo de extermínio, existe um esquadrão, existe um grupo paramilitar, existe uma milícia. Evidentemente que isso afeta o sentimento de tranquilidade, isso afeta o sentimento de paz das pessoas. E, evidentemente, toda a coletividade ali pode ser anotada, pode ser apontada como vítima dessa intranquilidade que é gerada. Então, sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo, a coletividade. E aí, para quem assistiu já o Tropa de Elite, vai lembrar que essa cena aí é de lá, né? Aí os milicianos, donos do pedaço, controlam a comunidade, controlam determinado bairro da cidade, tá, etc. Mas aí eu coloquei essa ilustração aí só para a gente fazer essa pergunta, né? Porque o tipo é absolutamente silencioso, silente com relação a isso, né? Há número mínimo de participantes para a configuração do tipo. Vamos voltar lá no tipo. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear a organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos nesse código. Ora, em nenhum momento aí o legislador se refere à quantidade mínima de pessoas, né? Então, há um número mínimo? Qual é esse número mínimo? Estabeleceu-se uma discussão. Eu gosto muito de uma colocação que o Bittencourt faz. O Bittencourt diz,
vamos entender uma coisa, do ponto de vista da definição das coisas. Duas pessoas não constituem um grupo. Duas pessoas constituem uma dupla. Tá? Duas pessoas não é uma organização. Duas pessoas não constituem um grupo. Duas pessoas constituem uma dupla. De modo que eu só posso falar de um grupo se o número for efetivamente maior do que 2. E é evidentemente que essa questão foi também tratada na doutrina sob a perspectiva de que ela está dentro de um capítulo. Nesse capítulo nós temos o crime antecedente do 288, que exige a participação de pelo menos 3 pessoas para que a gente tenha uma associação criminosa. No silêncio da norma, como a norma não estabeleceu o número mínimo de pessoas e como é bastante razoável a informação de Bittencourt de que 2 pessoas não constituem um grupo, 2 pessoas constituem uma dupla, é forçoso interpretar corretamente que nós só estaremos diante do delito do artigo 288-A se nós tivermos pelo menos 3 pessoas, porque aí eu estou analisando sob a perspectiva do artigo 288, da associação criminosa. Por quê? Porque o 288 é um tipo de associação criminosa muito específica, que é um tipo de associação criminosa com finalidade específica, que é essa questão do uso da força, militar, da arma de fogo, de maneira ilegítima, violando a perspectiva do monopólio do uso da força pelo Estado. Então, nessa perspectiva, o que nós temos é que, apesar do tipo penal ser omisso, do legislador ter sido omisso em dizer a partir de quantas pessoas nós estaríamos diante de uma milícia, ou de uma ou de um esquadrão, ou de um grupo de extermínio, é claro, e é pacífico hoje na doutrina e na jurisprudência, que não se configura esse tipo penal se houver um número inferior a 2 pessoas, a 3 pessoas, desculpa, porque uma pessoa só não pode ser grupo e 2 pessoas também não é grupo, é dupla. Trata-se, evidentemente, vamos lembrar disso, de um crime de concurso necessário. Não existe grupo de extermínio de uma pessoa só. É preciso que haja o concurso de pelo menos 3 pessoas para que nós estejamos diante do tipo penal em exame. Portanto, é um tipo penal de concurso obrigatório, de concurso necessário, diferentemente do concurso eventual que está esculpido lá no artigo 29 do Código Penal. E aí nós temos uma outra questão interessante que já foi debatida e que também se discute lá no delito da associação criminosa, que é a questão do concurso de crimes e do bis in idem. Então, o que é que nós temos? O Bittencourt, ao meu juízo, parece elucidar de maneira muito clara essa questão. O Bittencourt diz: o concurso material entre o crime de constituição de milícia privada e os crimes que seus membros praticam não representam um bis in idem. Se você fizer retornar aquela discussão lá do delito do artigo 288 do Código Penal, você vai entender que o crime de associação criminosa é sempre independente dos crimes que vierem a ser cometidos pela associação. É a mesma coisa do delito do artigo 288-A, Constituição de milícia privada. Os crimes que eventualmente vierem a ser cometidos pela milícia são independentes do crime de milícia privada. Por quê? Porque no momento em que os milicianos cometem outros crimes, como extorsão, como lesão corporal, como roubo,
como homicídio. No momento em que eles praticam esses crimes, o delito do artigo 288A, que é o delito de base, já está consumado. E o bem jurídico que ele tutela, ele quem? O delito do artigo 288A é um bem jurídico distinto dos bens jurídicos protegidos e tutelados pelos artigos que foram violados em razão dos novos crimes cometidos pela milícia. Então, se a milícia comete lá o crime de extorsão, né, ele viola um crime contra o patrimônio. O bem jurídico tutelado é o patrimônio. Mas a milícia em si, a existência dela está violando a paz pública. Então, são bens jurídicos distintos, são crimes independentes e, portanto, não haverá bis in idem na condenação em concurso pelo o crime de constituição de milícia e pelos crimes por ela cometidos. Né? E aí o Bittencourt prossegue. O crime praticado em concurso material não absolve nem exclui de constituição de milícia, pela simples razão de que não é necessária a precedência deste para a prática daquele. Ou seja, são crimes independentes, como nós havíamos colocado. E, portanto, não existe sim, será sim configurado o concurso material de crimes, sem que se anote, sem que se perceba, sem que se acuse a existência do bis in idem, já que o nosso sistema jurídico penal, o nosso sistema de garantias penais, é regido pelo princípio do ne bis in idem, ou seja, da proibição do bis in idem. Ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Não pode se incidir duas penas distintas para o mesmo fato. Mas nesse caso, assim como era lá no caso também de associação criminosa, inclusive naquela questão da aplicação das qualificadoras no crime de roubo, por exemplo, do roubo majorado pelo uso de arma de fogo. Se a milícia armada majora os dois, sim, porque são crimes independentes e cada um tem a sua majorante específica, sem que haja, portanto, bis in idem. Beleza? E aí, nós temos o fechamento da compreensão do tipo penal, né? Com a ideia de sua consumação, né? Que nos leva para... O fim nos leva para o começo. Porque quando a gente diz que o delito do artigo 288A se consuma com a mera constituição da milícia, a gente está reafirmando a natureza de todos os tipos penais que compõem esse título do Código Penal. Todos eles são crimes de perigo, né? E mais especificamente crimes de perigo abstrato. Por quê? Porque o perigo está presumido em lei, está presumido na norma. O perigo não precisa se apresentar no mundo fático, ainda que em razão, em comparação com o delito do artigo 286, que é a incitação ao crime, 287, que é a apologia de crime criminoso, e 288, que é a associação criminosa, efetivamente o delito do artigo 288A, que é a constituição de milícia privada, é evidentemente aquele que estampa, que escancara um perigo concreto mais específico, que é a existência de um grupo com arma armado no meio da sociedade, no seio de uma comunidade, sem estar amparado pela lei, né? Mas portanto, um crime que independe de qualquer outro resultado, né? É um crime de mera conduta, né? Com a consumação, com a constituição da própria milícia. E, portanto, justamente em razão disso, nós vamos estar diante de um tipo que não admite tentativa. Ora, como não é possível identificar uma tentativa de formação de um grupo. Ora, se as pessoas procuraram criar o grupo e não criaram, não houve crime.
Porque os crimes de perigo abstrato já estão, na verdade, criminalizando o ato preparatório. Então, não é possível se falar de tentativa nessa circunstância, não é possível se falar de tentativa, né, com essa natureza de um tipo que se antecede à prática dos atos executórios e já criminaliza os atos preparatórios, que nós sabemos que, em regra, a nossa legislação penal determina que não se pune o mero pensamento, não se pune a mera preparação, desde que o crime não venha sequer a ser tentado. Ora, mas quando o legislador pune já a mera preparação, os meros atos preparatórios, torna-se absolutamente impossível a anotação do tipo, a percepção do tipo na sua modalidade tentada, né? Porque a tentativa não pode ser configurada nesses casos. E por fim, nós temos a ação penal, que, claro, evidentemente, como todos os outros delitos deste mesmo capítulo, é de natureza pública incondicionada e, portanto, dispensa qualquer representação da vítima. O Ministério Público é o titular da ação penal. O Ministério Público poderá propor a ação penal sem necessitar de nenhuma condição de representação das vítimas, já que o bem jurídico tutelado é um bem jurídico coletivo, é a paz pública. Ok, gente? Então, com isso, nós concluímos o título que trata dos crimes contra a paz pública e já podemos nos preparar para iniciar o título que trata dos crimes contra a fé pública. Então, por hoje, ficamos por aqui, já nos preparando para iniciar uma nova jornada, que é a jornada dos crimes contra a fé pública. Ok? Forte abraço a todos e todas. Até a próxima.